Olá, sejam bem-vindos ao Multicast de número 54. Meu nome é Gabriela Vicentini, faço parte do time de relacionamento com investidores da Multicapital e participará desse podcast comigo hoje, Luiz Paulo Aranha, gestor e sócio fundador aqui da Multi. Hoje é dia 8 de março de 2024 e agora são exatamente 11h08 da manhã. Para iniciarmos, vamos começar falando sobre o cenário internacional. E acho que a grande temática do mês voltou a ser a inteligência artificial, né, Aranha? E dados de emprego e inflação também. Se você puder comentar um pouco sobre isso. É isso aí, bem-vinda, Gabi, no Multicast. O cenário internacional, né, assim, o AI ele está dominando, né, não só a precificação das empresas, quanto o mercado como um todo, né? O mercado ele criou um grande consenso de que a atividade continua forte, especialmente pela questão do AI, né? E tem uma concentração muito grande, né, nas empresas que eram a Mag 7, agora tem, né, 2 ou 3 empresas que começaram a cair, mas que estão subindo e estão respondendo somente a essa narrativa do AI, né, e principalmente a NVIDIA e a Microsoft. Então, as empresas estão, na nossa visão, assim, refletindo, né, essa expectativa. Então, a gente nunca sabe se está num valuation já mais esticado, se essas expectativas se confirmarem, esses valores se justificam, se não, né, a gente está já chegando num ambiente em que esses valores começam a ficar já mais duvidosos. E o ponto da inflação, né, que está fazendo, no começo do mês, você teve aí dados que a inflação não foram tão bons para a economia americana, isso puxou a taxa de juros, isso fez um impacto principalmente no mercado fora dos Estados Unidos. Na parte mais para o final do mês, a gente tem visto, né, e eu acho que é a nossa preocupação, dados econômicos cada vez piores que esperados. Então, a gente começa a ver que essa narrativa aí do no lending e que o AI, né, vai ter um ganho de produtividade muito grande na economia, pode começar a ser questionado. Então, a gente está, assim, ligeiramente mais pessimista, vendo que os dados começam a vir piores que esperado. A parte de crescimento fora das Mag 7 começa também a se deteriorar, expectativa de crescimento de lucro para o S&P fora, né, as Mag 7 já começou a mostrar sinais que pode cair esse ano. Então, a gente está um pouco aí mais na defensiva aí no cenário externo. Legal, bastante ponto de atenção aí, então, no cenário externo. E no cenário local, Aranha, o que você acha e quais foram as principais temáticas que impactaram aqui o Brasil? Então, no cenário local, a gente teve aí um mês, acho que com pouca, vamos dizer, notícias da área política, né? Foi um mês em que você teve aí alguns resultados das empresas, mas foi um mês em que o mercado ficou um pouco de lado, né, sem grandes novidades, mas ao mesmo tempo a gente vê que a economia segue forte, emprego segue forte, crédito melhorando, então a gente segue na tese de que o Brasil está barato e tem aí valor para ser capturado à medida que o fluxo ajude, né? Então você continua tendo aí um mês em que teve resgate na indústria, um mês em que o fluxo estrangeiro foi negativo, especialmente, né, por essa questão da Treasury ter subido, que está agora, né, a gente no comecinho do mês já está se revertendo um pouco. Então, foi um mês assim de mais do mesmo, né, em que as empresas continuam entregando e a bolsa está meio aí parada. Legal. Agora vamos entrar aqui nos portfólios, começando pelo Multicapital FICFIA. Ele fechou fevereiro com 0,72% positivo contra um IBOV de 0,99% e em 12 meses 26,11% positivo
contra o Ibovespa de 21,95%. Aranha, quais foram os principais destaques positivos e negativos da carteira? E você chegou a fazer aí alguma mudança significativa ou mais relevante no portfólio? Então, no long only a gente não fez grandes mudanças, não. A gente adicionou algumas posições pequenas ainda, com pouco impacto no portfólio, né? A gente teve um resultado bem positivo com o BRF, que é uma posição antiga, que teve um resultado que confirmou a queda de custo, a melhora da rentabilidade, em uma empresa que a gente acha que ainda tem um bom momento aí para o resto do ano. O mercado tem que subir as estimativas de lucro, a gente vê a empresa está bem mais lucrativa que o mercado está vendo. Então, é uma posição relevante que foi bem no mês de fevereiro. Outra posição que foi muito bem foi o Carrefour também, suportado pelo resultado que divulgou, melhor que esperado. Existe ainda uma desconfiança do Carrefour sobre a inflação de alimentos, que ela foi bem negativa no ano passado e continuou esse ano com uma inflação ainda baixa, mas a gente vê que todos os efeitos negativos da parte da aquisição do Big já passou, e a gente acha que esse ano, mesmo que aí com a inflação de alimentos indo contra, a gente acha que tem ainda ganhos de margem que vão justificar o preço que a empresa está negociando ainda nesses patamares, né? A gente olha tanto para esse ano, para o ano que vem, um crescimento bem robusto de lucro, especialmente saindo dessa parte da inflação de alimentos, que é temporária, e olhando ali com um horizonte um pouco mais longo, né? E o que mais? Aí, de alteração, assim, não teve muitas, as principais posições continuam mesmo, a gente está com pouca posição em commodities, a gente não tem Petrobras, né? A gente tinha vendido, foi uma posição importante do ano passado. Hoje a Petro divulgou aí o não dividendo, né? Que frustrou bastante aí a expectativa, um resultado também não tão bom quanto foi no passado. E o mercado pegou um pouco de surpresa aí, né? Nessa questão, principalmente do dividendo. Então, a gente não tinha Petrobras já desde... A gente tinha uma posição grande em setembro, a gente diminuiu ela e em janeiro a gente vendeu toda a posição. Basicamente, também com a ideia, né, de que a gente está vendo as cíclicas domésticas de forma bem barata, né? Então a gente diminuiu bem o peso nas cíclicas globais, né, especialmente commodities. Legal. Falando agora sobre o Multi-Capital Equity Hedge, fechou fevereiro 0,13% negativo, contra um CDI de 0,80% positivo, e em 12 meses 10,66% positivo, contra um CDI de 12,86% positivo. Aranha, quais foram os principais destaques negativos e positivos da carteira? Tá, no Equity Hedge não teve um mês tão bom, né? A gente teve muitas posições aí que foram contra, né? Então, a gente teve aí XP contra a Nubank, né? O resultado do Nubank foi... a gente tinha a expectativa de que ia ser um resultado já pior do que o esperado, né? Porém, apesar de ter se confirmado esse resultado fez preço só no dia e depois o mercado voltou a comprar e foi uma posição mais perdedora. A gente acha que o banco está entregando, é um banco, né, que vem surpreendendo bem, mas quando a gente olha com valuation, a gente acha que está já bastante esticado, né? A gente teve lá fora, né, uma posição de telecom que também não foi bem, que era Charter contra Verizon, também contribui negativo. E aqui no local, a gente teve a MRV, que continua caindo bem, apesar do setor estar indo muito bem. A gente teve perdas em MRV e teve também perdas em Bradesco contra a BB Seguridade. A gente... o resultado do Bradesco foi bem pior do que esperado e isso fez ter umas perdas, né? Já do lado positivo, né, BRF foi uma que contribuiu positivamente. A gente pegou bem o setor de tech, principalmente
Meta contra a Apple, né? Tanto Meta, que surpreendeu muito no resultado, o papel subiu 20%, foi uma das maiores altas de tech lá fora, contra a Apple, e também uma posição menor de Pinterest contra Snap, que é o Snapchat. Então, também foi bem positivo. E eu acho que vale ressaltar também a posição de Sabesp contra a Copasa também, que também teve uma contribuição positiva. Legal. Para finalizar, vamos comentar agora do Multicapital Long Bias, que fechou fevereiro 0,23% positivo, contra um CDI de 0,80%, e em 12 meses, 16,83% positivo, contra um CDI de 12,86% no período. Como trabalhamos aí o direcional do produto ao longo deste mês, Aranha? Ao longo desse mês, a gente ficou majoritariamente um pouco mais comprado do que o neutro, né? Lembrando que o neutro ele é 50% comprado. A gente ficou ali mais ou menos na faixa dos 75% comprado durante o mês. A gente ficou aí, né, dado, vamos dizer, o cenário que a gente tem, que o mercado local está com prêmio e está barato, né? Então, a gente ficou aí mais ou menos nessa posição aí mais comprado. Legal. Bom, Aranha, obrigada pelas contribuições e obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o fim e até o próximo Multicast. Obrigado aí, até a próxima.